Mas se eu falar para você, quando você tocar nesse Deus internamente, nesse sol central que te habita, aí você vai falar, nossa, então eu não estou buscando uma parte de Deus, porque se eu sou Deus, e você também tem esse sol, ué, também você é esse Deus, você também é. Então quer dizer que eu sou você também, por isso que eu falo, nós somos todos um. A gente falou bastante de despertar da consciência. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos livros que vocês têm, porque vocês têm vários, né? Vários. Inclusive infantil. E o infantil é explicando sobre energia? Sobre... Não, é mais essa questão de a preocupação que as crianças estão perdendo o contato com a literatura, com o conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você tem tudo. Quando você ensina seu filho cultura, né, a arte em si, que você fala, deixa ele acessar as informações, ele começa a ser mais crítico, né? Começa a observar o mundo diferente e não vai ser induzido por qualquer amiguinho que fala assim, ó, toma que isso aqui é gostoso. Não vai precisar muito falar, cuidado, não vai, seu amigo te oferecer uma coisa errada, não aceita. Ele já vai saber, ele tem conhecimento. Então, o livro infantil, na verdade, é trazer para essas crianças, né, que muitas delas já estão, os que estão chegando agora são diferentes no planeta Terra. Que eles sejam diferente, né? Que eles realmente busquem esse mundo encantado da literatura, as informações, que está em tudo, está na pintura, está no esporte, né? Está na dança, está no teatro. O primeiro livro que saiu fala O Garoto que Não Gostava de Livros, né? E vocês dois juntos? Sim. E fala a história de um menino que recebe um livro, mas ele quer mais ficar atirando nos pássaros, jogo, né? E aí, na verdade, é um livro encantado. Esse livro conta uma história do bisavô dele. Que legal. E fala que todo livro, todo escritor, todo poeta, caneta é como se fosse uma varinha mágica, que leva todas as pessoas que estão lendo no mundo encantado. Você pode viajar em todos os mundos, está em todos os lugares. A gente fala sobre isso. O segundo livro fala exatamente sobre os encantados, mas de uma forma mais lúdica. Para criança também. Para criança. Então vocês têm dois para criança? Ainda vai ser lançado. A gente tem 4 livros infantis, só que assim... Só lançou? Porque a gente quer no Natal agora lançar sobre os encantados. Não, eu já escrevi a literatura. Eu já escrevi livro infantil antes, mas junto com o Lian, esses são os 4 que estão, né? Nossa, eu acho tão desafiante escrever um livro para criança. Porque criança ou gosta ou odeia. Eu acho bem desafiante. Como eu escrevo também para criança. O livro, a gente não trouxe livro para dar para ela, né? A gente ela tem, né? Eu criei uma meditação, uma afirmação e uma oração para criança. E aí as mães me mandam falar, olha, a tia ser de luz. E aí as crianças gostam tanto e eu falo, gente, mas para eu escrever foi algo que eu tive que, pensar como eles. Sim. Tem um livro, Thaís, muito legal que eu gostaria que as pessoas baixassem, tá de graça. Que esse livro, Lian... É no site de vocês? Tá no site. Qual que é o site? O educaçãoconsciencial.com.br. Sem acento, né? As pessoas já sabem disso. Só tem esse ou tem algum de adulto lá também? Então, todos os livros estão lá. Mas esse é gratuito e é um portal legal para as pessoas entenderem. Chama Manual do Terráqueo. É para adulto, tá? É para adulto. Terráqueos. Manual do Terráqueo. Muito adorei o nome. Cara, você tem que ler. Você vai se encontrar no livro. Por causa da tua consciência de onde vem. Que legal. Você vai gostar muito. E os outros livros são incríveis. O primeiro chamava Resposta para Tudo, mas hoje ele foi remodelado junto comigo e com o Lian, e chamou Os Cegos Elefantes, que é um mito indiano, né? No caminho do despertar. Como as pessoas, cada um percebe o mundo de uma forma como os cegos também perceberam, quando o príncipe leva eles para dentro de um salão e fala assim, quero que vocês descrevam o que está aqui com o tato. E cada um deles, quando tocava numa parte do elefante, cada um falava, é um tronco de árvore, isso aqui é um leque gigante, quando tocava. E depois eles juntavam todo mundo e cada um contou a sua parte da realidade. Na verdade estava tudo certo, só que cada um carregava uma parte da sua história. E o Cegos Elefantes é isso, não traz resposta para tudo, mas traz mais indagações, mais perguntas que modificam o jeito de pensar. E ele tem muita bibliografia que a gente direciona dentro do livro. A gente tem essa coisa de falar assim, tem outras pessoas que pensam também, tem outras pessoas incríveis aí, que já estavam antes de nós, trazendo informações, tem coisas da área científica, assim como tem coisas da metodologia, da área da religião, que a gente traz e fala sobre as carruagens de fogo, como nós fomos manipulados a acreditar e adorar seres que vieram de fora. Porque, pessoal, não é mentira, os seres estão entrando, extradimensionais estão entrando aqui. Estão entrando seres que as pessoas dizem extraterrestres, né? A Terra realmente está passando por uma visita muito forte. Mas para ajudar? Alguns para ajudar, outros para nos manter na prisão. E outros indiferentes. Indiferentes. Só vem para olhar. Só para manipular, só para ver o laboratório, para ver se... Vamos ver como é que está a codificação dele, genética, na mutação que nós fizemos lá no Gan Eden, quando foi criado as primeiras formas humanoides modificadas. Não que não existiam outros homens, já existiam. Essa coisa da gênese tem que prestar muita atenção, porque só para pensar, quando Caim
mata Abel, para onde Caim vai, ele é expulso do Gan-Éden e ele encontra outra tribo, tanto é que ele tem filhos e filhas. Da onde veio esse povo? Então, quer dizer, não existia só uma experiência na Terra. É muito importante. É que a gente não para ler a Bíblia, mas quem já foi muito religioso, lê a Bíblia em idade, fala assim, opa, realmente. Você e no super, princípio, né? no princípio criou Deus, o céu e a terra. E antes, quase padre. Né, a terra era vazia, não sei o quê, e Deus pairou sobre as águas. Opa! Mas é legal, sabe por quê? Porque hoje quando alguém questiona ele, né? Sim. É muito legal, foi um ensinamento para hoje, quando você é questionado, você fala, não, mas é isso. Não, total. É engraçado como a gente teve ele quase padre. Eu estudei no Colégio Batista quase a minha vida inteira. Eu tinha aula de educação religiosa 2 vezes por semana. Não vou falar que era padre, vou missionário. Eu falei quase. Quase. Tava no caminho. Ainda falo, mas você parece realmente. Mas tem muitos questionamentos que a gente gosta de trazer essa questão. A gente traz os exemplos da Bíblia porque tá mais fácil. Tem outro, Deus está no paraíso, tem a Eva come a maçã e tudo mais, aí Deus entra no paraíso e fala, Adão, cadê você? Mas como assim? O onisciente está procurando onde Adão está, ele não sabe onde está o Adão. Então assim, então isso é uma alegoria. Claro, né? Isso é uma alegoria. A própria árvore, mas existem outras partes da Bíblia que são tomadas literalmente. Então me escolhe, o que vai ser literal, o que é alegoria? Sim. O próprio termo Elohim é um plural de deuses. Então, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, no princípio os deuses no céu. Olha como as coisas vão mudando. Já muda. É porque o hebraico, o aramaico antigo não tinham vogais. Então, com o tempo foi colocando as vogais para que pudesse passar as informações. A gente sempre cita o Mauro Biglino, que ele realmente é o papa nessa questão de explicar. Ele foi um tradutor do Vaticano, né? E ele realmente traduziu como deveria ser a Bíblia, né? Tanto é que que é muito diferente. Ele tem um livro chamado A Bíblia Não é um Livro Sagrado. E é legal, ele não está dizendo que a Bíblia não existe, ele está mostrando como a Bíblia deveria ser vista pela visão científica da coisa. E ele começa a te explicar como uma letra, uma vogal que foi colocada mudou totalmente o contexto. Está no nosso livro isso também. Ah, que legal. Tá. No Cegos Elefantes fala um pouco sobre isso. E quem não conhece o Mauro Biglino, é claro que os vídeos dele estão todos em italiano, mas tem tradução. No YouTube tem a tradução. E tem lá um dos vídeos é esse, a Bíblia não é um livro sagrado. Ali já é um ponto de partida para você entender quem eram esses Elohim e quem eram esses anjos caídos, ou esses anjos que entraram aqui e se copularam com as mulheres, né? E o Mauro Biglino, ele é ateu, né? Só para deixar claro, ele está falando de tradução, só isso. E ele foi não interpretação, tradução. E o Vaticano, imagina, chamou o cara para... depois ele foi gentilmente convidado a se retirar por causa das traduções que ele fez. Só porque eu traduzi corretamente? Exatamente. Eu amo barras porque fala certo, errado, bom e mal. Existe? Então, exatamente. Depende do que você está acreditando, da parte do elefante que você está tocando. Do ponto de vista, exatamente. Não é? Às vezes eu vejo Deus de uma forma, você vai ver de outra. Criador, criadora. Quem diz que é criador? Quem diz que é exatamente. Porque você às vezes toca nesse Deus externamente e vai desenhar ele. Mas se eu falar para você, quando você tocar nesse Deus internamente, nesse sol central que te habita, aí você vai falar, nossa, então eu não estou buscando uma parte de Deus, porque se eu sou Deus, e você também tem esse sol, também você é esse Deus, você também é. Então quer dizer que eu sou você também, por isso que eu falo, nós somos todos um. Sim, e a sua dor é a minha dor. Então, exato. Não está conectado? É muito difícil. Vamos ser sinceros. Você realmente consegue entender que nós somos um, que eu sou você. Você está me olhando porque eu estou olhando a partir dos seus olhos também. Sim. E você olha outras pessoas a partir dos olhos delas. É difícil porque a gente foi ensinado a olhar com separação. Sim, total. Se a gente fosse ensinado a olhar com unicidade, né? Ia ser diferente. Exatamente. Essa parte da supraconsciência acontece desde sempre, em tudo. E ele foi replicado socialmente, filosoficamente, politicamente, que é uma forma de controlar a humanidade. E se houver alguma métrica diferente da política atual, também vai ter esse tipo de apartheid acontecendo. Quem é bandeira A, B, quem segue um, quem segue o outro. E as pessoas vão aliviamente. O próprio Deus do Antigo Testamento, ele tinha seus escolhidos. Né? Você imagina? Yahvé dizia, eles não são minha nação, não são meu povo. Vai lá e dizia, peraí, Deus não é pai de todo mundo? O mandamento, não adorar outros deuses, para outros deuses tem outro? Então a gente não... Quando ele fala, não, se você não sabe a contradição, tá lá. Então Deus é absoluto, não existe nada, peraí. Não, amar a Deus sobre todas as coisas. Então não adorar outros deuses. Então você conhece a gente.
né? Jesus, né? O Avatar diz quando alguém fala, Jesus, sua mãe, seus irmãos, ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Tem uma passagem incrível que fala sobre isso. Só que a gente quer interpretar pela voz do pastor, do padre, que pega um versículo, 2 linhas, e aí ele manipula todo um consciente auditório. ou não disso. É importante que a gente nem consciente, está consciente, está repetindo o que foi ensinado. Né? A maioria absoluta está repetindo o que foi ensinado. Sim. Só isso. O que a gente está falando é assim, para de repetir e entende por você, não que alguém está te contando. Por você, adquira conhecimento suficiente para que você entenda aquilo. É isso, só isso. E se você quiser continuar com a mesma interpretação, continuamos amigos, mas entenda e questione. Toda a escritura sagrada foi escrita 100, 200 anos depois do Avatar. No Novo Testamento. No Novo Testamento. E a gente também vê isso em outras métricas, em outras escrituras sagradas de outras vertentes. Mas estou falando do Cristo. Você não pode, depois de 200, 100 anos, dizer com propriedade aquilo que foi falado pela boca, reproduzindo cada palavra. Então, cada época, com as suas questões sociais, culturais, começava a escrever a história do Cristo, porque virou comercial, uma forma de controlar a humanidade, que naquela época estavam se virando contra os romanos, contra todo aquele povo daquela época. Os cristãos foram perseguidos até Constantino resolver. Em 350 e poucos, falar, não, agora eu vou virar cristão. Aí que começa a organização, quer dizer, 350 anos depois, a gente vai falar, tá bom, o que entra, o que não entra, vamos fazer um Novo Testamento. Mas tem a carta dos apóstolos, mas peraí, que apóstolo? Porque quando você começa a entender que Paulo teve vários Paulos, Ezequiel teve vários Ezequiéis, aí você começa a entender cada época que foi vivido, cada época que isso foi escrito. Esse livro do Bebino traz muito disso. Quem escreveu a Bíblia, ele começa, né, e aí ele começa a ver, por exemplo, o livro de Jó, acharam mais de 40 Jós num período de 200 anos. Então não foi a mesma pessoa que escreveu? Peraí, então quem juntou isso aqui? Quem remodelou? Quem traduziu? Quem falou que isso entra e isso sai? De que forma? Quando Constantino resolve realmente colocar todo... Mas são poucas pessoas que têm essa consciência. Quando Constantino resolve colocar isso numa métrica e falar assim, ó, vamos selecionar os livros e diz se é apócrifo ou não é. Apócrifo por quê? Porque libertava a mente. A próprio texto de Madalena, né? Sim, o Evangelho de Maria Madalena. Nossa, é revelador. Se você ler, você tem que ler. Você vai ver que é revelador, é incrível. Por que não coloca? E por que tiram as mulheres do poder sempre? É sempre patriarcado. Por que sempre a Bíblia quer falar de anjos que são homens? Será que não tinha nenhum anjo? Uma energia 200 masculinos. Só via homem. Deus sempre é homem. As mulheres, né? Gostei. Você não vê mulher no universo, verdade. gente. Não vê o feminino. O sagrado feminino. Gente, não existe no experimento terreno seja Gan Eden. Nós somos feminino e masculino. Se não tivesse o vaso onde a semente é colocada e o desenvolvimento acontece, não haveria humano. Isso. Essa coisa que Adão veio primeiro, que tirou da costela de Adão e Eva, isso é balela, isso é uma coisa para vocês entenderem, uma manipulação genética. Hoje, se você pegar, vamos lá, vou pegar um Fábio aqui, pegar a pele dele e consegue construir um outro Fábio pela pele. É porque naquela época não se tinha como falar para a humanidade sobre o experimento genético que aconteceu ali naquela região. Né? Porque nós fomos visitados por consciências incríveis e que hoje nos colocaram numa quarentena. Porque aconteceu um monte de coisa. Nós temos manifestações na nossa fita de DNA de 22 delegações, e não é de 22 raças. Imagina o que aconteceu com a humanidade que foi manipulado o seu DNA. Eu sei que é muito louco a gente estar falando isso para os seus seguidores. Se eu começar a seguir vocês, eles vão entender. Mas entenda que a gente não está falando para você não acreditar em Deus, não acreditar. Pelo contrário, acredite em Deus, mas Ele está dentro de você. Acredite isso. E acredite que quem veio de fora realmente está ali, está observando a gente. E questione a sua vida. Por que tem que ser sempre os homens? Por que quem escolheu esses textos sagrados? Olha que contradição. Será que realmente se Deus sabe tudo? Por que Deus entregou seu filho pela humanidade para sofrer? Gente, olha que contradição e que coisa macabra. A gente ter um homem sangrando com coroa de espinho, com chagas na mão, de falar, Jesus, você morreu por mim. Jesus agora muda a minha vida. Você está crucificando Cristo todo dia quando você fala Pai, Filho e Espírito Santo. Você está olhando para o Cristo adorando um homem sangrando. Mas é o Jesus morto, é o Jesus santificado por nós. E quem falou na ceia, deu o sangue dele, falou, tomai e bebei, este é o sangue da eterna nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Imagina dar um ser que tivesse a consciência que ele tem, um avatar, jamais ele fala assim, pelo sacrifício do meu sangue. Não. Ele não quis fazer isso. Ele disse que naquele momento daquela reunião, daquela ceia, era a forma de falar, de se comunicar com o sagrado. Está todos concentrados sobre uma mesa e na troca daquilo que era difícil para aquele povo daquela época, o pão e o vinho, ou a comida, ser distribuído e falar do que era sagrado. Concentra aqui, vamos nos reunir.
Ou você acha que tomar e comer o meu corpo é uma coisa muito estranha? Então, assim, você vai ver que tudo foi manipulado de forma para que a gente prendesse a consciência dele aqui, mantivesse ele na tortura, como o nosso Salvador. Cristo é vivo, a consciência crística não morreu, ela existe. Só que Jesus humano, quando acopla ao Cristo a consciência divina, foi pego numa grande armadilha pela própria humanidade e, infelizmente, o Elohim caído que quis mantê-lo preso aqui de forma a criar uma métrica religiosa e usar o que nós chamamos hoje de cristianismo para controlar toda uma população. Lembra? Não estamos falando que o cristianismo está em todo o planeta, em todas as experiências, porque tem gente que não acredita em Cristo, vai acreditar em Maomé, vai acreditar em Buda, tudo bem, mas são avatares também. E como eles também são usados para manter todo mundo no cabresto? É só parar para pensar nas contradições. Então vocês trazem muito essa consciência de não idolatrar nada, mas acreditar que você é Deus. Que você pode mudar. Que você é o responsável pela sua doença e para se curar também. Exatamente. Se todos somos Deus, se Deus está dentro de nós, também está dentro de Jesus, não é verdade? Então ele também sou eu. Então quando eu crucifico ele, eu estou me crucificando. Tá. Quando eu prendo ele, eu estou me prendendo. A chama crística está em todos nós. A gente não fala tanto de chama crística, chama trina, chama crística. Amarelo, dourado, rosa, azul. Isso é uma consciência incrível de um Cristo que diz: eu habito você desde o princípio, ou Deus habita você, quando ele traz a experiência dele fragmentada ou fractada aqui nessa ponta do universo. Ele realmente nos criou porque é ele mesmo. Ele é, e ele está se desdobrado. É apenas um experimento e uma experiência.